No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, você que está aí na sua casa agora participando dessa reunião, ou pelo canal das igrejas aí da nossa TV, no IIGD, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Alex de Lima, servo do Senhor Jesus, seu irmão em Cristo, e sou pastor da Igreja da Graça de Deus aqui em São José dos Campos, na sede regional do Vale do Paraíba, e você está participando conosco agora da reunião dos filhos de Deus. Você que já é um filho de Deus, você está no lugar certo. Você que ainda não é, você também está no lugar certo. Por quê? Porque se você crê em Jesus, a Bíblia diz que será dado a você o poder de ser feito um filho de Deus. Irmão, e não há nada melhor do que ser filho de Deus. Porque quando você é filho, você tem direito à herança do Pai. A Bíblia fala que nós nos tornamos co-herdeiros de Cristo, ou seja, tudo que é de Cristo é nosso. Glória a Deus, olha que bênção. Em Cristo você pode alcançar a cura de toda enfermidade, a libertação de todo problema e o mais importante, a salvação eterna, para ir morar no céu, para estar eternamente com o Senhor, tá bom? Você que está em casa, fica ligado comigo aqui nessa reunião. Enquanto eu estiver ministrando aqui para a igreja, você participa aí como se você estivesse aqui e Deus vai te abençoar, tá bom? Glória a Deus. E o pessoal da igreja está feliz? Olha aí para o irmão do lado, vê se ele está sorrindo ou se ele está chorando. Amém? Se ele tiver, às vezes ele está chorando de alegria, né, irmão, na presença de Deus, mas hoje o Senhor vai transformar a tristeza em alegria, porque nós estamos começando hoje aqui um propósito. Já estava falando com a igreja antes de eu começar a gravação, falando que nós vamos passar aqui 6 domingos, então vão ser 6 mensagens, aonde nós vamos estar falando da transformação. Como viver uma transformação, uma mudança real de vida. A nossa passagem tema, ela está em João capítulo 2, que a Bíblia diz que foi o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez. Eu queria fazer uma leitura com vocês, irmão. Vamos ler comigo o texto. Diz assim: E ao 3º dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. 4. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. 5. E sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora, eu quero que a igreja leia em voz alta só o finalzinho, mas tu guardaste até agora o quê? O bom vinho. Vamos ler o versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Baseado no versículo 11, irmãos, algumas pessoas dizem que esse foi o primeiro milagre de Jesus. Outras vão dizer que não foi o primeiro milagre, mas foi assim, transformando a água em vinho, que Jesus principiou os sinais que ele operou ali naquele lugar. Talvez ele operou outros ali naquela cidade, em Caná da Galileia, do qual nós não tivemos acesso, né? O próprio apóstolo João, que está escrevendo o evangelho aqui, ele diz que se tudo que Jesus fez e falou fosse escrito, provavelmente não haveriam livros que comportassem. Amém, irmão? Então tem muita coisa que Jesus fez que nós vamos descobrir um dia quando nós estivermos na glória. Amém? Só que fique em paz, porque as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós. Tudo que Deus revelou, tudo que está escrito é o que nós precisamos para vencer. Amém? Não tem, olha para mim, Deus não guardou nenhum segredo no céu que você... Puxa vida, se eu pudesse descobrir esse segredo, eu ia vencer na vida. Deus não guardou nada. Tudo que eu preciso saber, tudo que você precisa saber, está aqui. Está dentro da palavra. Diga amém. Inclusive,
Nós não precisamos de nada que esteja fora dela. Se algum dia alguém chegar para você e falar, não, eu tenho aqui uma outra revelação, ela não está na Bíblia, mas isso aqui é coisa de Deus, você pula fora porque não é coisa de Deus de jeito nenhum, é demônio. Gálatas 1:8, olha só o que está escrito, Gálatas 1:8 diz assim, Gálatas capítulo 1, versículo 8, só pedir, olha o que Paulo está escrevendo, mas ainda que nós mesmos, então ele está colocando ele e os outros apóstolos aqui. Ele está dizendo, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que significa anátema? Anátema é maldito, é desgraçado. Amém, irmão? Se algum dia, irmão, alguém, e aí eu me incluo, se algum dia alguém anunciar para você outro evangelho, se você chegar aqui na igreja um dia e eu estiver pregando outro evangelho, eu sou maldito. Eu não posso. Eu tenho que ficar dentro da Bíblia, dentro da palavra. Eu não posso nem tirar, nem acrescentar. É só a Escritura, somente a palavra de Deus. Diga amém. Ninguém... pastor, mas é o pastor fulano de tal, é o bispo fulano de tal, é o apóstolo, não importa, irmão. Paulo está dizendo, ainda que nós, ele está falando dele. Ele está dizendo, se algum dia eu pregar outro evangelho, eu sou maldito. Mas olha como que a coisa é séria. Ele fala, ou um anjo do céu. Volta lá no versículo 8, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu. Irmão, se um dia você estiver lá na sua casa, imagina, à noite, você está lá dormindo, de repente você acorda com uma luz entrando no seu quarto. Olha para o irmão e fala, imagina a luz, imagina, está entrando uma luz no seu quarto, e aparece um anjinho, ou um anjão, com asa, como é que chama aquele trem na cabeça? Com auréola na cabeça. Aí ele olha para você, Amaro, eu vim, imagina, vocês perceberam a encenação da asinha batendo, né? Amaro, eu vim te trazer uma nova revelação. Eu vim te trazer um outro evangelho. Eu estou falando do Amaro, mas eu estou falando do Alex aqui. Alex, eu vim te trazer um outro evangelho de Jesus. Sabe o que eu tenho que fazer e você tem que fazer? Você tem que olhar para aquele anjo e falar, Satanás, eu te amarro em nome de Jesus. Pastor, mas é o anjo do céu. A Bíblia fala que Satanás ele pode se transfigurar em anjo de luz. E muitas pessoas têm ido atrás dos anjos de luz, irmão. Já tiveram vários, irmão, que receberam outros evangelhos. Todos se perderam, todos. Você tem que ficar dentro da palavra. Tem igreja, irmão, que além da Bíblia tem outro livro. Tem uma que na capa do livro dela está escrito assim, Livro de Mórmon, até eu já falei. Outro evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz que se aparecer um anjo dizendo, eu vim trazer outro evangelho, ele é maldito. Você tem que ficar dentro da palavra. Quem entendeu, diga glória a Deus. Entenderam a mensagem? Bom, o que acontece, irmão? Aqui no nosso propósito aqui. O Senhor Jesus, ele é convidado para uma festa de casamento. Diga amém. E falta o vinho. Maria procura ele, a mãe dele procura e diz, eles não têm vinho. Jesus na hora dá uma palavra, que eu acho até uma palavra meio dura. Nem sempre o que Deus fala para você é o que você é do jeito que você queria ouvir, mas sempre vai ser o que você precisa ouvir. O que eu falei agora é um pouco duro, é ou não é? Mas é a palavra para despertar. Talvez tenha alguém que está aí seguindo outro evangelho, você está indo para o inferno, acorda? Mas o que acontece? Jesus olha para ela e diz, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, e Maria não fica triste, não fique triste. Ela procura os servos e ela diz, olha, façam tudo o que ele disser. Jesus manda encher 6 talhas de pedra que tinham ali para a purificação dos judeus. Depois ele manda que se leve ao mestre-sala. Quando ele prova, ele diz assim, ele manda chamar o noivo, e ele diz para o noivo, todo homem serve primeiro o bom vinho. Então olha para mim, quem tinha provado o vinho até aquele momento, achava que tinha bebido o melhor vinho. Amém? Só que daí ele diz para o noivo, mas até agora você guardou o melhor vinho. E aí a Bíblia fala que Jesus assim principiou. Amém? Os sinais dele. Ou foi o primeiro milagre, ou foi assim que ele principiou lá. O que eu quero que você entenda? Hoje é o princípio de uma grande obra de Deus na sua vida.
É o princípio de uma transformação. Você recebe essa palavra? E nós vamos aprender aqui com esse texto, porque eu vou ficar 6 semanas aqui desbravando ele. Nós vamos falar de uma coisa, falar de outra, e Deus vai nos ajudar bastante. Você vai aprender o que tem que fazer, o que você precisa fazer para viver uma transformação. Quem quer, pessoal? Uma transformação na família, no casamento, na saúde. Quem quer viver uma transformação na vida espiritual? Pastor, eu quero ser usado por Deus. Então aprenda o que Deus vai te ensinar. A primeira lição que eu quero te dar hoje é a seguinte, irmão. Olha para mim. A primeira: existe um bom vinho. Amém? Mas se existe um bom vinho, é porque existe um vinho melhor, um vinho pior, um vinho ruim. O problema é que tem muita gente que está embriagada. Tem muita gente que está embriagada, tão embriagada com o vinho ruim, que ela acha que aquele é o melhor. E quando nós apresentamos o vinho novo, o Evangelho de Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Ela, a princípio, não entende que aquilo que nós estamos oferecendo é o melhor. Em Lucas 5, deixa rapidinho aqui, ó. 5,36, tá bom? Para ficar melhor para nós. Diz assim: disse-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o coser em veste velha, porque romperá a nova. E o remendo não condiz com a veste velha. Agora preste atenção no 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Para um minuto. Jesus tem para nós um vinho novo, uma vida nova. Diga amém. Só que esse vinho novo só pode ser recebido num odre novo. O odre era aquele recipiente que era usado para guardar o vinho, para armazenar o vinho. Amém? O que eu quero que você entenda? Jesus diz que o vinho velho, ele é para o odre velho, e o vinho novo é para o odre novo. O evangelho, ele é para aquele que quer ser nova criatura. A velha criatura, aquele homem que ainda não foi transformado pelo poder do evangelho, meus irmãos, ele não vai conseguir viver nem aceitar o vinho novo. Por quê? Versículo 39, 5,39 diz assim: e ninguém tendo bebido o velho, quer logo o quê? O novo. Porque diz, melhor é o velho. Quando o evangelho chega para alguém, o evangelho chega com uma proposta nova de vida. Diga a glória a Deus. E é uma vida limpa. É uma vida, meus irmãos, é uma vida de honestidade, de humildade, de amor. Diga a glória a Deus. Só que o mundo, o que eu quero que você entenda é isso. O mundo está embriagado de contenda. O mundo está embriagado de violência, de luxúria. Tem pessoas, irmãos, que estão embriagadas de paixão. Eu estou falando do vinho, talvez você está pensando só na bebida. Não é, olha para mim, não é apenas da bebida que eu estou falando. Eu estou falando de tudo aquilo que tira o entendimento do homem. Porque a Bíblia mostra que o vinho é escarnecedor e que ele tira o entendimento. Um homem, quando ele fica apaixonado, às vezes ele perde o entendimento. Tem homem que é casado. Ele tem uma esposa dentro de casa que está lutando com ele há 20 anos. 30 anos, às vezes. Ela conheceu ele quando ele não era nada. Ele não tinha nada. Às vezes o pai e a mãe ainda brigaram com a filha. Filha, você vai casar com esse pé rapado? Vocês já viram coisa assim? Pé rapado não é palavrão não, né, irmão? Não, você não fala aqui. Às vezes o irmão fica... Não, desculpa. Não é não, né? Você sabe por que pé rapado, né? Já contaram para vocês por que pé rapado? Nunca contaram? Outro dia eu conto para vocês. Não, vocês querem que eu conte? Antigamente, quando o povo ia para a igreja, quem tinha dinheiro ia de cavalo. Amém? Então, quando a pessoa chegava na igreja, ela chegava com o pé limpinho. Ela entrava na igreja e estava com o pé limpo. Mas o povo que não tinha dinheiro ia a pé, ia pisando no barro, o pé ficava... Quem já andou com a bota, com a botina no meio do barro? Não fica um negócio grudado? Aí na porta da igreja, às vezes, não só igreja, estabelecimento, eles colocavam igual aquela lâmina da enxada virada para cima. O que o povo fazia? Fazia o quê? Rapava o pé. Então o pobre era o que tinha o pé rapado. Vocês não sabiam disso, não? Olha para a irmã e fala assim, aqui é cultura também, viu?
Então olha para o pastor, a moça, o pai falava para ela assim, ó, você vai casar com esse, não tem nada para te dar, mas ela acreditou, lutou do lado dele, diga amém. E hoje, olha para o pastor, hoje ele está bem de vida. Ele era magrelo, irmão, judiado. Você olhava para ele assim, coitado, está até meio encurvado. Hoje ele está bonito, diga a glória a Deus. Está gordinho, amém? A barriga antes, sabe, era aquela coisa seca, agora está parecendo um cemitério de frango, assim, de galinha, aquela coisa. Por quê? Porque a mulher cuidou, amém? E agora, olha para o pastor, agora que ele está cuidado, bonito, que ele está bem na vida, agora ele conheceu outra. E aí ele fica pai, e ele está tão apaixonado que ele pensa o seguinte, não, agora é que eu vou viver o amor da minha vida, agora é que eu vou ser feliz. Ele está embriagado, ele perdeu o juízo. O vinho é tudo que tira o seu juízo. A ira, o ódio, tira o juízo do homem, irmão. Tem gente, olha para o pastor Alex, tem gente que está prestes a fazer uma loucura. O cidadão, não, eu vou comprar uma arma, ele vai ver só, eu vou dar um tiro nele. Isso é vinho. A pessoa vai perder tudo, vai perder a vida dela. Uma vez eu vi o missionário R.R. Soares contando, acho que foi o missionário mesmo que eu vi ele contando, que um dia ele estava sozinho na igreja. Talvez você já tenha ouvido esse testemunho. E ele disse que de repente entrou um cidadão na igreja, e o cidadão chegou e falou assim, não, eu queria falar com o pastor, mais ou menos assim, os detalhes eu não lembro bem, mas a história é mais ou menos assim. E o missionário falou, não, eu estou aqui para atender. Aí o cidadão puxou assim, levantou assim a camisa e estava com uma arma assim, de fogo assim. E falou assim, olha, eu vou fazer hoje uma loucura, não sei o quê, eu vou matar minha mulher porque ela me traiu. E o missionário foi tentar dar uma palavra e ele falou assim, não, mas você não está entendendo, aquela lá não vale nada. A missionária falou, ela não vale nada, mas vale os 30 anos que você vai ficar na cadeia. Quando ele deu essa palavra, o cidadão na hora acordou e falou, puxa, é mesmo, olha, eu vou perder minha vida, vou passar anos preso por uma pessoa que não vale nada. Obrigado, não vou mais fazer nada. E foi embora. Uma palavra cortou o efeito do vinho. É o evangelho. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Mas tem gente que está embriagada de vinho. Um tempo atrás, não vou falar quando foi nem onde foi. Eu fui visitar um amigo, pastor, numa cidade, e eu estava com saudade de uma família dessa cidade, que eu tinha sido pastor, mas há muitos anos antes. Eu cheguei para o pastor e falei assim, pastor, eu estou com saudade da família do irmão José, não é José não, mas só para vocês entenderem. Eu queria muito ver eles. O pastor falou assim para mim, você vai ficar assustado quando você ver o irmão José. Eu falei, por quê? Assim, o irmão José está com umas ideias, tá com umas... Vai lá, conversa que às vezes você consegue botar um juízo na cabeça dele. E eu fui, irmão, peguei o telefone, liguei. Ô, irmão José, estou indo aí na tua casa. Ah, pastor, pode vir. Cheguei lá, irmão, família bonita, coisa linda. Me prepararam uma mesa para mim, amém? E eu estava lá sentado, eu já estava casado, e estava até um amigo que eu tinha levado comigo. A gente sentado conversando, esse irmão José, eu vi que ele estava meio inquieto. Sabe quando a pessoa não quer nem sentar? E começa assim a ficar assim andando para um lado, e coça a cabeça, sabe? Aí eu olhei para ele e falei assim, irmão, você não está bem, né? Pastor, posso falar contigo? Pode. Me levou numa outra sala da casa. Aí ele falou, não, pastor, sabe o que é? É que agora eu descobri o evangelho de verdade. Eu fui pastor dele 3 anos. Eu falei assim, irmão, então significa que o que eu te ensinei 3 anos foi tudo mentira, foi para te enganar. Não, pastor, não é isso que eu estou falando. É porque o senhor também não conhece o evangelho. Eu falei, meu Deus. Irmão, ele começou com umas ideias. Não, porque agora a gente não tem mais que congregar, a gente não tem mais que batizar, não tem mais que tomar santa ceia, porque lá na cruz Jesus já fez tudo. Quem crê em Jesus já está salvo, a pessoa não precisa fazer mais nada, não precisa mais ir para a igreja. Eu olhei e falei, irmão, você está doido, você está sem juízo. Os apóstolos congregavam. A igreja de Jesus sempre congregou em toda a história. Eles se reuniam para tomar santa ceia, eles davam dízimo, davam oferta, está tudo na Bíblia. Mas aonde você aprendeu isso? Não, pastor, porque eu comecei a ouvir um pregador da verdade na internet. Eu falei, não, isso aí não é pregador, é um falso profeta. Mas, irmão, falei, ele não queria me ouvir de jeito nenhum. Por quê? Porque estava Quando a pessoa está embriagada, ela perde o juízo. Irmão, olha para o pastor.
Um homem embriagado, ele faz besteira. Lá em Provérbios 31, eu falei quarta-feira agora sobre Provérbios 31, rapidinho, Provérbios 31. A Bíblia aqui, no capítulo 31, ela fala, quer ver? Ó? Deixa eu só pegar aqui. Ó. Provérbios 31, versículo 4. Aqui é o conselho que a mãe do rei Lemuel deu para ele. Eu estava falando com a igreja, o livro de Provérbios é o livro da sabedoria. Amém? O rei Salomão recebeu de Deus o dom da sabedoria, nunca houve alguém tão sábio quanto ele. E ele escreveu 30 capítulos do livro de Provérbios. O capítulo 31 também foi ele que escreveu. Só que não são palavras que Deus deu a ele. Quando eu digo deu a ele, deu diretamente a ele. Amém? Por exemplo, essa mensagem que eu estou pregando para você agora, eu não recebi de ninguém, eu recebi de Deus. Amém? Eu li a Bíblia, estudei, Deus foi me dando as passagens, eu fui anotando. Agora, imagina, por exemplo, que eu tivesse falado com vocês assim, irmãos, eu estava conversando com o pastor Ailton, meu amigo, e o pastor Ailton me deu uma palavra. E essa palavra é tão forte que eu vou pregar para você. Tem algum problema? Não tem. Só que eu tenho que falar a verdade. Deus deu para o pastor Ailton e ele dividiu comigo. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou pregando para você uma coisa que eu recebi de Deus através dele. O rei Salomão, ele recebeu conselhos de um rei chamado Lemuel. Está no versículo 1. Está escrito assim, ó, palavras do rei Lemuel, a profecia que ele ensinou a sua mãe. Olha que forte. O rei Lemuel também era um homem muito sábio. E um dia ele estava conversando com o rei Salomão, e ele começou a dar conselhos para Salomão, e Salomão falou, rapaz, isso aí que você está falando é palavra de Deus, profecia é a palavra que vem de Deus, amém? E o rei Lemuel disse, eu aprendi isso aqui com a minha mãe. Aí quando Salomão estava escrevendo o livro de Provérbios, ele colocou lá, Provérbios 31:1, palavras do rei Lemuel, a profecia que ele ensinou à sua mãe. Olha o conselho que a mãe deu para o filho se tornou um grande rei, um rei tão grande, que Salomão reconheceu a sabedoria dele e colocou na Bíblia. Ó, Provérbios 31, versículo 4, ó, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis o quê? Beber vinho, nem dos príncipes desejar o quê? Bebida forte. Versículo 5. Dai bebida forte aos que perecem. Quem precisa de bebida forte, mas quem está perecendo, é quem está indo para o inferno. Nós estamos bem, nós estamos vivos, diga a glória a Deus. Tem alguém morrendo aí, pessoal? E quem vai viver muito para a glória de Deus? Então você não precisa de bebida forte. Nós estamos cheios de outra coisa, daqui a pouco eu falo com você. Ó, versículo 7. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e do seu trabalho não lembrem mais. Aqui ninguém precisa esquecer da pobreza, porque aqui só tem gente rica e abençoada. Aí no versículo de número, o versículo 7 fala exatamente isso, ó, para que bebam e se esqueçam da pobreza. Tem gente, irmão, que ela precisa da bebida forte para quê? Para esquecer da realidade dela. A bebida forte faz o homem perder o juízo. Aí você vê a mãe falando para o filho, não é próprio dos reis. Irmão, até reis na Bíblia perderam o juízo por causa da bebida. Olha só, Esther capítulo de número 1. Rapidinho. É um pouquinho antes do livro de Salmos. Esther capítulo de número 1. Diz assim, ó. Olha só que coisa triste, ó. Esther capítulo 1, versículo 2. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite para todos os príncipes e os seus servos, o poder da Pérsia e Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reinado, o esplendor da excelência, da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Olhem para mim, irmão. O rei Assuero aqui, ele fez uma festa que durou 180 dias, metade do ano de festa.
E aí o versículo de número 5 diz assim: e acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde, azul celeste, e vai falando como era. Vamos pular para o versículo 7, diz assim: e dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. Versículo 8. E o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse o outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente. A todos os grandes da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada... Ou seja, cada um podia beber o quanto... Se alguém não quisesse beber, ninguém obrigava. Mas quem quisesse continuar bebendo, ninguém podia falar que não podia. Versículo de número 9. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. 10, versículo 10. E ao 7º dia, estando já o coração do rei o quê? Alegre do vinho, mandou a Meumã... e aí ele fala a lista aqui, versículo 11, vamos pular para a gente ir direto onde precisa, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Gente, o homem estava tão tomado de vinho, que chegou uma hora que ele falou assim: eu quero exibir a minha mulher para vocês. E mandou trazer, olha para o pastor, mandou que se chamasse a mulher dele a rainha Vasti, amém? Para que ela se exibisse, para que ela se mostrasse. Ele queria mostrar, olha como que a minha mulher é bonita. Isso aqui, irmão, tem alguns contextos. O que eu quero que você entenda é o seguinte: tem gente que por causa do vinho, ela está mostrando até aquilo que não é para mostrar. A Bíblia fala lá no livro de Gênesis, que quando, olha, homem de Deus, herói da fé, Noé, quando ele provou do fruto da vinha e se embriagou, ele deitou nu na tenda dele. O vinho tira juízo até dos grandes. Amém? Tem um caso que é pior ainda. Vamos para Daniel capítulo 5. Eu mostrei aqui o da Esther, mas vamos lá para o livro do profeta Daniel. Capítulo de número 5. Daniel capítulo 5. Diz assim, Daniel capítulo 5, versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estavam em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Olha que loucura. Ele mandou, irmão, o rei Belsazar aqui, ele era neto do rei Nabucodonosor. Amém? Nesse momento ele governava sobre a Babilônia. Ele era o homem mais poderoso do mundo. E ele estava numa festa com os grandes, os homens importantes do reino dele. E ele manda trazer utensílios que eram sagrados, que haviam sido tirados do templo de Jerusalém, que o avô dele, Nabucodonosor, havia tirado. Amém? E ele manda que se coloque na festa. Manda colocar vinho naqueles vasos e bebe. E enquanto ele bebe vinho em utensílios que eram consagrados para o Deus verdadeiro, ele começa a dar louvores a deuses falsos, aos ídolos. Amém, irmão? Irmão, imagina aquela algazarra, aquela bebedeira, risada, amém? E ele glorificando o deus Marduk, a deusa Astarote, Baal, os demônios. Quem está entendendo, diga amém. E todo mundo dando risada. O que acontece? Capítulo 5, versículo 5. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem,
e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. E então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos se turbaram. Irmão, apareceu uma mão que escreveu algumas palavras na parede. Nenhum dos sábios do rei podia dizer o que significava aquelas palavras. De repente, alguém lembrou-se de Daniel. Daniel, que havia sido o homem mais, vamos dizer assim, chegou a ser o homem de maior autoridade durante o reinado de Nabucodonosor, agora ele estava esquecido. Mas Belsazar mandou chamá-lo e disse: olha, você, Daniel, você serviu ao rei Nabucodonosor. Fiquei sabendo que você tem o dom da revelação, que você interpreta os sonhos, as visões. Me diga o que significam as palavras daquela parede que estão escritas ali, e você vai ser o terceiro do meu reino, eu vou te dar riqueza. Daniel olha para ele e fala assim: olha, os seus presentes podem ficar para você, não estou nem aí para eles não. Mas vou te dizer o que está escrito ali. As palavras eram Mene, Mene, Tekel, Parsim. E, resumindo, aquilo ali era o decreto de Deus sobre o reino. E aquele homem havia perdido o reino dele naquele dia. Na mesma noite, os medos e os persas invadiram a Babilônia, conquistaram a Babilônia, e esse rei perdeu a vida. Mas você vê, irmão, um homem grande, acabei de falar para você, o homem mais poderoso do mundo, perdeu o reino, perdeu a coroa, porque estava o que, igreja? Embriagado. Cuidado com a embriaguez. Cuidado com a embriaguez da paixão. Cuidado com a embriaguez da ira, da religiosidade, do falso evangelho, como eu falei para você agora há pouco. Amém, irmão? Nós que somos de Deus, nós não precisamos de nenhuma delas, irmão. Tampouco precisamos da embriaguez do vinho. Nós temos algo mais forte. Olha para o irmão e fala assim: nós temos algo mais forte que o vinho. Olha para o irmão e fala: esse é bom. O que é? Vamos lá para Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo de número 1. Tem muita coisa aqui, pessoal. Estou dando um resumo da mensagem para você e nós já vamos orar. Lucas, capítulo 1. Louvado seja Deus. Amém? Vamos direto para o versículo de número 13. Lucas, capítulo 1, versículo 13. Essa passagem aqui, que eu vou ler para você, ela está dentro do contexto de quando o anjo foi anunciar o nascimento de João Batista. Zacarias estava dentro do templo, no altar do incenso, queimando o incenso em adoração a Deus. O anjo apareceu à direita do altar e entregou isso aqui para ele, ó, capítulo 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria. Muitos se alegrarão no seu nascimento. Agora presta atenção no versículo 15. Porque será grande diante do... Olha para o teu irmão e fala: você, diga assim, no plano de Deus, é grande. Grande diante do Senhor. E olha o que diz o versículo 15. Será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte. Por que, igreja? Porque será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Olha para mim, irmão. Quem é cheio do Espírito Santo não precisa se encher de vinho. Por que as pessoas do mundo, irmão, olha para mim. Por que as pessoas do mundo vivem atrás do vinho? E quando eu falo vinho, mais uma vez, não é só a bebida alcoólica que nós estamos falando. A bebida forte. Eu acabei de falar para você que tem gente que está embriagada de paixão. Tem gente que está embriagada de ira. Irmão, tem pessoas que estão embriagadas de sensualidade e luxúria. Tem pessoas que passam horas na internet e em outros meios buscando, irmão, a pornografia. Tem homens que são casados e vão buscar mulheres na rua. Por que a pessoa faz aquilo? Porque ela tem uma necessidade, uma sede. Amém? Ela tem um vazio dentro dela que ela acha que ela vai conseguir satisfazer na droga, que ela acha que ela vai satisfazer na prostituição, na pornografia, que ela acha que ela vai satisfazer na ira. Amém, irmão? E a verdade é que nada disso satisfaz.
O homem que busca essas coisas, irmão, ele vai precisar buscar de novo e de novo e de novo. Lá em João, capítulo de número 4, não precisa abrir não, só estou citando. O Senhor Jesus foi até Samaria com os discípulos dele. Ele para lá no poço de Jacó, manda os discípulos irem até a cidade. Enquanto eles vão, uma mulher vem tirar a água do poço. Era meio-dia. Essa mulher tinha problema. Porque uma mulher de família, uma mulher decente, ela acordava cedo e ia tirar a água do poço. Amém? Essa mulher estava indo quando não tinha ninguém. Talvez porque ela não quisesse ouvir as críticas das outras pessoas. Amém? Ela devia ser uma pessoa maltratada. Ah, lá vem a pecadora. Lá vem a imoral. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Quando ela chega no poço, só estava ela e Jesus. Jesus diz, você pode me dar água de beber? E ela, reconhecendo que Jesus era judeu, ela diz assim, por que você, sendo judeu, me pede de beber a mim que sou samaritana? O samaritano não bebe no mesmo copo que o judeu não bebe, amém? Jesus olhou para ela e disse assim, mulher, se você soubesse com quem você está falando, você ia pedir que eu te desse água. E ela olha para ele e fala, mas você nem tem como tirar. Você, por acaso, é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, ele próprio bebendo da água? E o Senhor Jesus diz assim para ela, aí vem a nossa mensagem. Jesus diz, mulher, quem beber dessa água tornará a ter sede. Irmão, toda pessoa que tenta se satisfazer com as coisas, com os prazeres desse mundo, ele vai tornar a ter sede. O homem que tem uma esposa, e ele não está feliz no casamento, e ele pensa assim, eu vou procurar outra para me satisfazer, para me realizar. Daqui a pouco ele vai precisar de mais uma. Daqui a pouco ele vai precisar de outra. E sabe por quê? Porque não tem mulher nesse mundo que faça o homem feliz. Não tem. Também não tem homem nesse mundo que faça a mulher feliz. Você está aqui solteiro e talvez você pense assim, ai pastor, eu queria tanto encontrar alguém para me fazer feliz. Não existe não. Viu, irmão? Já estou abrindo para você. É bom que já fique bem claro para você. Não existe essa pessoa. Se você perguntar para mim, pastor, o senhor está falando que o senhor não é feliz no casamento? Eu sou. Mas a minha esposa não é capaz de me fazer feliz, nem eu sou capaz de fazer ela feliz. Pastor, então o senhor não é feliz? Eu sou, porque eu tenho Jesus. Amém? Quem me faz feliz não é minha esposa, é Jesus. Quem faz ela feliz não sou eu, é Jesus. Aí eu tenho tanta alegria que eu transbordo na vida dela. Ela tem tanta alegria de Jesus que ela transborda na minha vida. Diga amém. Você que está pensando que vai encontrar alguém para te fazer feliz, essa pessoa não existe aqui. Existe no céu, é Jesus Cristo. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, você não vai precisar de vinho, de bebida forte. Amém? Você vai ser casado e você vai ser feliz no seu casamento, não por causa da sua esposa, nem por causa do seu marido, mas porque você tem Jesus. No dia que a tua esposa estiver de mau humor, você vai estar feliz. No dia que o teu marido não estiver legal, você vai estar feliz. Por quê? Porque a sua felicidade não depende nem dele, nem dela, depende de Cristo. Quem tentar se realizar, se saciar com a água desse mundo, com os prazeres dessa vida, vai continuar infeliz, vazio. Mas aquele que beber da água que Jesus tem para dar, ele diz que nele se fará uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. O anjo diz para Zacarias, o teu filho não vai beber vinho, não vai beber bebida forte nunca. Por quê? Porque ele vai estar no ventre da mãe dele e ele já vai ser cheio do Espírito Santo. Se você, minha irmãzinha, meu irmão, for cheio do Espírito Santo, você não vai precisar de nada disso. Amém? Alguém vai chegar, vai brigar com você, você vai continuar em paz. Vai ter gente que vai chegar, você vai deixar fulano falar isso para você? Eu estou em paz. Você tem sangue de barata? Não, eu tenho sangue de Jesus. Diga a glória a Deus. Amém, meus irmãos? Olha para o irmão e fala, eu não tenho sangue de barata. Não, mas faz cara de valentão para falar com o irmão agora. Amém, irmão? Estufa o peito e fala assim, eu não tenho sangue de barata. Fala para o irmão, eu tenho sangue de Jesus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Agora olha para mim. Pastor, eu quero me encher do Espírito Santo. Efésios capítulo 5. Você tem que tomar uma decisão na sua vida, irmão.
Tem gente grande que vai perder a coroa por causa do vinho. Aqui nesse culto, nessa manhã, irmão, tem gente grande. Gente que Deus tem uma obra grande na vida dela. E por causa do vinho ela vai perder tudo se ela não se arrepender. Amém? Olha para o pastor. Sabe o rei Assuero que apareceu... O rei Assuero não. O rei Belsazar que apareceu a mão na parede? Amém? Olha para o irmão e fala assim, o problema dele fala assim, foi que ele não leu a Bíblia. Se ele tivesse estudado a história do avô dele, porque o avô dele, o rei Nabucodonosor, escreveu um capítulo da Bíblia, contando a história dele, que ele caiu, que ele ficou louco, que ele perdeu o juízo. E ele foi salvo por causa de uma profecia de Daniel. Esse Daniel, lá em Daniel capítulo 1, a Bíblia diz que ele foi exilado na Babilônia. Escuta isso aqui é forte. Ele era jovem, garoto, menino. Pegaram ele e mais 3 amigos dele. O Ananias, o Misael e o Azarias. Olha que história triste, imagina. Arrancaram esse menino do pai dele, da mãe dele, levaram ele para um país estranho. Ele e os amigos. Chegam lá, mudam o nome deles. Como é que é seu nome, menino? É Daniel. A partir de agora você vai se chamar Beltesazar. Você, meu nome é Azarias. Você vai se chamar Sadraque. E você, Mesaque, você, Abednego. Mudaram o nome deles. Amém? Colocaram uma mesa e falaram assim, ó, vocês têm que comer dessa mesa aqui. Essa aqui é a comida que o rei Nabucodonosor mandou vocês comer. E esse aqui é o vinho que ele mandou vocês beberem. E Daniel, olha para o pastor Alex. Daniel, a Bíblia fala lá no capítulo 1, que ele assentou no seu coração, ele decidiu não se contaminar com aquela mesa e não beber daquele vinho. Como ele não bebeu daquele vinho, a Bíblia diz que Deus deu a ele uma sabedoria que nenhum dos homens... Ele era garoto, era menino ainda. Ele foi encontrado 10 vezes mais sábio do que o homem mais sábio que trabalhava do lado de Nabucodonosor. Ele se tornou o principal dos conselheiros do rei. Diga glória a Deus. Se tornou grande, por quê? Porque decidiu não beber do vinho que o rei bebia. Se você, crente, que está aqui hoje, você tomou a decisão, eu não vou me embriagar com o que o mundo está embriagado. O mundo está embriagado de ódio, de ira. Vocês já perceberam isso, irmão? Você entra na internet, está todo mundo querendo se matar. Já reparou? É gente brigando por causa de política, um querendo matar o outro. Não, porque eu odeio fulano, odeio Beltrano. Tá assim ou não tá? Sim ou não? Um monte de gente com raiva da família. Não, casa não, que é besteira. Para que casar? Você vai se amarrar para quê? O negócio é curtir a vida. Está todo mundo embriagado, louco. Mas se você, irmão, olha para mim. Se você fizer o que Daniel fez, eu não vou me contaminar com esse vinho. Eu vou comer a comida limpa, pura. Eu vou me alimentar da palavra. Eu vou me encher de Deus. Você vai ser abençoado. Efésios 5,18, para terminar, irmãos, eu queria falar muita coisa, mas aqui já deu o que nós precisávamos ouvir. Efésios 5,18 diz, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Olha para mim, existe um vinho que traz confusão, é esse que eu falei agora. A Bíblia diz assim, mas enchei-vos do Espírito. Se encha do Espírito Santo. Se você estiver cheio de Deus, você não vai precisar de mais nada. Pastor, como que eu me encho de Deus? Você quer ser cheio de Deus? Quem quer? Para não precisar do vinho. Quem quer? 5:19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos cantando e salmodiando ao Senhor no vosso, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Esse é o segredo para você ser cheio. Primeiro lugar, olha o 19, vamos ler de novo. Falando entre vós com salmos. Irmão, as nossas palavras têm que ser palavras que glorifiquem a Deus. Tem conversa que você fala que não edifica. Amém? Tem conversa que é vinho. Vai te embriagar, vai te encher de ódio, vai tirar o seu juízo. Amém, irmão? Tem conversa que crente não ouve. Você, homem casado, lá no seu trabalho,
Começam lá a conversinha. Não, porque você viu a fulana, isso é vinho. Pula fora. Amém? Sai fora dessa conversa maldita. Quem entendeu, diga glória a Deus. Nós temos que falar entre nós com salmos. O que mais, igreja? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cante a música que enche você do Espírito Santo, irmão. Alguém já perguntou para mim, pastor, toda música secular ela é feia? Eu acho que tem música secular, música que não é música da igreja, vamos dizer assim, tá? Para ficar fácil você entender. Eu acho que tem música aí fora que ela nem é feia. Só que ela tem um problema. A música lá de fora, por mais bonita que ela seja, ela não te enche de Deus. Amém, irmão? Tem música, na verdade, que ela é até bonitinha, mas ela te enche de outra coisa. Amém ou não? É verdade. Você é crente, você é de Deus. Mas você começa a escutar lá, Amélia que era mulher. Aí tem uns homens que começam a lembrar da Amélia. É verdade. A música é feia? Não, é bonita. Eu lembro da minha vozinha, mãe da minha mãe, eu tinha vídeo. Eu tinha vídeo no meu celular dela, minha vozinha que já está com Jesus na glória. Eu ganhei ela para Jesus uma semana antes dela partir. Eu lembro da minha vozinha cantando, Amélia que era, eu lembro. Bonito. Só que olha para o pastor, eu não tenho que lembrar da Amélia. Já foi a Amélia, eu estou casado com a Daiane, eu tenho que pensar na Daiane. Diga a glória a Deus. É, irmão. Tem uns homens casados que ficam pensando na Vanusa, Ele está casado há 20 anos e fica lembrando da ex-namorada dele. Por quê? Porque fica ouvindo essas coisas, irmão. Você sabe o que é bom para o crente? É bom para o crente já acordar de manhã, ligar o rádio e já começar. Eu navegarei. Diga a glória a Deus. Você já vai trabalhar cheio do Espírito Santo. Diga a glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. A música do mundo pode ser até... Irmão, mas você nunca vai ouvir. Eu nunca ouvi, eu sou crente há 24 anos. Eu nunca ouvi alguém dizer, rapaz, eu estava no carro ouvindo Zezé de Camargo e Luciano. No dia que eu saí... Eu nunca ouvi um crente falar, rapaz, eu comecei a sentir a presença de Deus, comecei a falar em língua. Você já ouviu? É feia a música? É bonita. Mas ela não te enche de Deus. Quem está entendendo agora, diga amém. Ouça hinos e cânticos espirituais. Isso aqui, olha para mim. Isso aqui é para quem quer ser cheio de Deus. Se você quer ficar embriagado de paixão, de tristeza, amém? Se você quer ficar igual aquele povo que fica trancado no quarto com a luz apagada ouvindo música triste, Hello darkness, my old friend, você fica lá. Aí você ouve essas coisas. Quem está entendendo, diga amém. Agora, se você quer sair pelo mundo e proclamar que Jesus é o Senhor, irmão, se você quer ser bênção na sua casa, na sua família, se encha de Deus. Cante hinos espirituais. Eles vão te encher de Deus, diga amém. Pergunta aí para o irmão, qual que é o vinho que você quer? O vinho velho ou o vinho novo? O vinho velho é isso aqui que eu estou falando para você. O vinho novo é aquele que Jesus tem para dar. É aquele que cura, é o evangelho. Diga a glória a Deus. Mas o vinho novo é para odres novos, é para quem quer Deus, é para quem quer o Espírito Santo. Diga amém. O mundo não quer isso, o mundo quer o velho. Eu quero o novo. Quem quer o novo? Então o novo está aqui, vamos ler, 19. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso, dando sempre graças a Deus por tudo. Olha para o irmão e fala, não seja essas pessoas que reclamam de tudo. Tem gente que já acorda reclamando, irmão, tem ou não tem? Mas esse frio, quem é que dorme? E quando está calor, não dormi a noite inteira. Olha para o irmão e fala, nada está bom. Meu Deus do céu. Você entra na casa dos outros, fica reparando, fica olhando. Você viu como que aquela casa está bagunçada? E aí, sabe qual que é o pior? Olha para mim. Aí quando você entra na casa, ela está arrumadinha, bonitinha, você sai. Que mulher metida, você viu? Quer ser melhor que os outros. Irmão, tem gente que nada tá bom, reclama de tudo, fala mal de tudo. Se a pessoa tá com uma roupa mais simplesinha, olha lá que coisa feia, desleixada.
Aí a pessoa vai e compra uma roupa bonita. Olha lá, metida. Olha para o irmão e fala, o pastor não está falando de você não. É que eu estou pregando na televisão, né, irmão? Aí, aqui na igreja de São José não tem isso, não. Olha para o irmão e fala, aqui não tem não. Aqui a gente dá graças a Deus por tudo. Amém, irmão? Amém. Aleluia, diga glória a Deus. Ah, irmão, aqui é uma maravilha. Eu vou filmar um dia para mostrar para vocês, irmão. O povo já chega feliz, diga amém. Amém. Eles entram lá, na hora que eles olham, eles veem que é a Dalva que vai abrir. Oh, glória a Deus, hoje é a Dalva, diga amém. Amém? E quando não é a Dalva, hoje é o fulano, é o outro, diga amém. Aleluia. O ar-condicionado está ligado. Oh, glória a Deus, essa igreja tem ar-condicionado. Olha que maravilha. Porque tem igreja que o povo reclama do ar-condicionado e reclama do louvor. Olha para o irmão e fala, mas não é aqui não. Aqui a gente está cheio do Espírito Santo, então a gente dá graças a Deus por tudo. Aleluia, né, irmão? O povo tem que assistir culto lá na África, lá, né, pastor? Lá onde o senhor prega de vez em quando, lá, né? O culto na lona, com as cobras passando. Tem que ir lá. O pastor Ailton vai levar vocês um dia lá para vocês assistir um culto nos lugares que ele prega lá. Vocês vão vir para cá com uma alegria. E terminando, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Você quer ser cheio de Deus? Viva para servir o próximo. Sabe por que está cheio de gente vazia? Porque ela vive para ela mesma. Só pensa na barriga dela. Só pensa na casa dela, só pensa nela. Tem gente que não sai de casa para nada, é o dia inteiro, é uma idolatria na casa. Irmão, sai da sua casa e vai servir o próximo. Na rua que você mora tem gente doente precisando de ajuda. Procura aquela pessoa, vai ler a Bíblia para ela, vai orar por ela. Amém? Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A alegria de receber não é tão grande como a alegria de dar. E aí você pensa, pastor, mas se eu der eu vou perder. Jesus diz que quem dá recebe. Quanto mais você se oferecer para o próximo, quanto mais você se der para Deus, quanto mais do seu tempo você der para Deus, mais cheio você vai ser, irmão. Mais cheio de Deus. Você vai dormir feliz, irmão. Você vai colocar a cabeça no travesseiro, você vai dormir. Jesus, obrigado. O Senhor hoje me usou, o Senhor me abençoou. Diga a glória a Deus. Se você viver para você mesmo, irmão, você vai deitar na cama, você vai colocar a cabeça no travesseiro e você vai ser infeliz, que você vai pensar, puxa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu quero ter aquele carro, eu não tenho. Eu quero ter aquela casa, eu não tenho. Quem vive para servir a Deus, servir ao próximo, não tem isso. As pessoas que têm essa aflição, essa angústia dentro delas, são aquelas que estão embriagadas do vinho do mundo, o vinho da contenda. Sempre quer ter mais e quanto mais tem não está bom. Mas se você estiver cheio de Deus, você vai viver para servir a Deus, servir ao próximo, você vai ter cheio de Deus, você vai estar cheio de Deus, diga amém. Você vai colocar a cabeça no travesseiro, você vai dormir tranquilo, diga amém. E você vai acordar com vontade de viver, de servir a Deus. E eu quero muito orar para você sair daqui cheio de Deus. Quem vai sair daqui cheio do Espírito Santo? Irmãos, vamos nos levantar agora em nome de Jesus. E você vai orar a Deus pedindo, Senhor, eu quero ser cheio. Levanta as mãos agora, todo mundo, irmão. Se você está cheio do vinho do mundo, feche os seus olhos agora, peça perdão a Deus. E se esvazie, irmão, do vinho do inferno, do vinho que traz contenda. Se esvazie agora em nome de Jesus. E seja cheio do Espírito Santo, aleluia. Você vai dizer para ele, Jesus, eu quero o Senhor, eu quero navegar no oceano do teu Espírito. Sim, menor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. É agora, é agora, é agora. Oh, aleluia. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, vem, vem neste lugar. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei, cantem. E ali adorarei ao Deus do meu amor, glória a Deus, ao Deus do meu amor. Eu navegarei,
oceano do Espírito, no oceano do Espírito, e ali adorarei, e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Solte a sua voz, levante as mãos, cantem. Que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, aleluia, e encha-me de novo, e encha-me de novo, Espírito de Deus, chame, chame, Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, ó vem, ó, e encha-me. Comece a dar glória a Deus agora, toda a igreja, todos, levante as mãos, diga aleluia, diga glória a Deus. É a hora dos salmos, dos cânticos, dos hinos espirituais, aleluia, aleluia. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, vem nesse lugar, começa a batizar o teu povo, começa a batizar a tua igreja. De balaba se balaba clama nalaba chora balaba clama nalaba siri balaba. Oh, de balaba chora balaba clama nalaba suri biandere balaba canta laba. Ri balaba chora balaba canturianda la balaba. Cadê o glória a Deus, igreja? Cadê a voz dos homens de Deus, das mulheres de Deus, do povo que vai morar no céu? Shebalabalaba canta la balaba shuri balabala canta la balaba. De balaba sera balaba clama naraba siribianda laba chora bala canturianda laba. Aleluia. Oh, de balaba chora balaba canta la balaba shuri balabalaba. Aleluia. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga aleluia. She balabalabalaba canta laba shuri balabalaba. Oh, glória a Deus, aleluia. Junto a ti, Senhor, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, em tua presença, aleluia, junto a ti, Senhor, junto a ti, meu Senhor, eu quero estar, Senhor, junto em tua presença, em tua presença. Quero ser vaso em tuas mãos, pra te exaltar, te adorar. Vem moldar o meu coração, todo o meu ser, vem inundar. Quero ser vaso em tuas mãos, pra te exaltar, te adorar, vem moldar, o meu coração, todo o meu ser, vem inundar.
Irmão, irmã, agora, levante as mãos na direção do altar. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo agora. A unção de Deus começa a ser derramada sobre você agora, irmão. Você que está aqui hoje, embriagado de ódio, embriagado de luxúria, de tristeza, de religiosidade, seja limpo agora. Irmão, em nome de Jesus, você não precisa mais do vinho do mundo, você está liberto agora. Você está livre agora. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre do vício, seja ele qual for. Você que está aqui nessa manhã e você tem sido escravo do álcool, das drogas, da pornografia, da prostituição. Você é um escravo do ódio, da tristeza, da mágoa, da ira. Você está livre agora. Receba a libertação. E agora, irmão, agora, irmã, em nome de Jesus, você vai ser cheio de algo muito mais forte. Agora você é cheio do Espírito Santo de Deus. Levanta as mãos bem alto agora. E agora eu quero ouvir toda a igreja dando glória a Deus. E não para não, mais alto, não para, vai dando glória. Isso. Deixa o fogo de Deus pegar agora. E agora, irmão, você que nunca falou em línguas, comece a falar. Jesus Cristo te batiza agora. Receba o Espírito Santo. Receba. Seja cheio de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Sheba laba laba canta laba chora balaba canta laba chora balaba. Deba laba chora balaba canta laba chora balaba balaba. Oh, aleluia. Cadê aquele glória a Deus? Receba mais, irmão. Receba mais, minha irmã. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e encha-me de novo. A igreja, Espírito, que desce, que está descendo sobre você agora. Vem como em vem e encha-me de novo. Glória a Deus. Deixa Deus te usar agora, meu irmão. Abre a boca. Glorifica. Seja cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e leva a bênção para sua casa. Leva a unção de Deus para sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo esse povo que está aqui nessa manhã. Todos estão saindo daqui cheios da presença de Deus. Todos estão saindo daqui cheios do Espírito Santo, abençoados, fortalecidos na fé. Você que crê nessa palavra, diga glória a Deus. Você que crê, diga amém. E vamos dar para Jesus a salva de palmas mais linda, mais forte. Obrigado, Senhor. Oh, glória a Deus. Irmãos, olha para mim. A vontade é de ficar, mas o nosso tempo aqui não ajuda. Amém? Mas o que eu queria falar com você, o que nós fizemos aqui agora, faça na sua casa. Todos os dias, no seu quarto, portas fechadas, se encha de Deus. Você vai ver que você não vai precisar mais do vinho desse mundo. Amém? Jesus tem um vinho melhor para você, Ele tem um vinho novo.
Quando o mestre Sala provou, ele falou, esse aqui é bom, o outro eu não quero mais. Depois que você experimenta Jesus, você não quer mais as outras coisas. Fala para o teu irmão, você só precisa de Jesus. Você que está aí na sua casa assistindo esse culto, você só precisa de Cristo. E se você quer encontrar Cristo, você pode encontrar aqui na Praça Padre João, número 200, no centro da cidade de São José dos Campos. Domingo é o dia em que nós recebemos esse poder do Espírito Santo, às 7, às 10, às 15 e às 18 horas, tá bom? Que Deus abençoe você, obrigado por participar dessa reunião conosco. Seja abençoado. Amém. A igreja aplauda Jesus e pode sentar. Glória a Deus.